Nós vamos começar hoje o nosso estudo semanal, mas gostaria de lembrar a todos que não é só esse estudo semanal que nós fazemos, intitulado Reunião Pública. Existem outros estudos mais específicos e bastante interessantes. Nós temos às terças-feiras, às 7 horas da noite, o estudo do Livro dos Médiuns. Às 8 horas da noite, nós temos 3 equipes de trabalho. Uma estuda o livro O que é o Espiritismo, que fala do Espiritismo e suas origens, e é muito interessante. A outra é sobre o Livro dos Espíritos, que é um estudo continuado, e o estudo do Evangelho. Então, quem estiver interessado em participar às terças-feiras desses estudos, esteja à vontade. É a partir das 7 horas da noite, todas as terças-feiras. Tá ok? E eu gostaria de colocar entretanto, aqui, da importância do trabalho que nós todos, inclusive vocês, estão fazendo aqui junto conosco. Todos nós, de uma forma ou de outra, trabalhamos em prol da nossa melhoria espiritual e de todos aqueles espíritos que nos acompanham. Não se enganem por acharem que estão sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que tenhamos a sensação de estar sós, há sempre espíritos que nos acompanham. E esses espíritos vêm conosco aqui. E junto conosco, se for do interesse deles, eles também se aprimoram. Caso não seja, eles seguem seu próprio caminho. Mas o nosso objetivo é estudar, aprender, se instruir para finalmente amar. Então eu gostaria de pedir para... Quem? Dudu, você leu o Evangelho? Sim. Capítulo 28, muitos os chamados. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos saborosos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Ide, pois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Antes de começarmos, eu esqueci uma pequena coisinha. Tem alguém que vem aqui pela primeira vez? Que bom, todos aqui somos... Ah, tem um ali, oi! Você é?
Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. Eu não sei se deve ser o retorno. É o retorno da guerreira. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos. Imaginar que Jesus, estando no nosso lado, nos oferece uma prece singela para que possamos iniciar nossos trabalhos. Pai de infinita luz e bondade, Senhor do céu e da terra, dos mares, das estrelas, do sol, de todos os locais, que a tua luz sublime se faça aqui presente neste momento, iluminando aquele que nos apresentará a palavra do Cristo, o seu exemplo e a sua obra. Que ele possa ser iluminado e alcance os nossos corações e os corações daquelas almas que aqui conosco vieram. Que possamos ser, Senhor, instrumentos da tua vontade, para que ela seja feita em todo o nosso planeta, e que a discórdia, o ódio, a discriminação e o medo um dia possa deixar o nosso orbe, para que nós possamos prosseguir nossa jornada em direção ao bem. Que assim seja, Senhor. Bom, hoje quem irá dar a palestra é Yasmin, e ela vai falar sobre os 7 eu sou de Jesus. Yasmin, a palavra é sua. Meus irmãos, boa noite. Que a paz doce do nosso Mestre Jesus continue a iluminar os nossos corações, porque é muito interessante. Quando nós falamos de Jesus, parece que abrimos uma conexão com o sagrado, com esse coração que deu a vida pelos seus amigos, que viveu durante um messianato de 3 anos, aproveitando o dia a dia daquelas gentes simples que vivia na Palestina, para nos trazer os ensinamentos acerca das leis universais, das leis do nosso Pai Criador. Hoje, dentre os inúmeros ensinamentos, porque um dos seus discípulos, João, ele até disse certa feita, no final do seu evangelho, desse testamento, ele diz que se fosse colocar tudo que Jesus ensinou e tudo aquilo que aconteceu naqueles 3 anos que ele trabalhou entre nós, não haveria livros suficientes. É interessante porque a história de Jesus é a história de outras vidas. As pessoas que chegavam até ele, rogando o amparo, pedindo que ele curasse, ou as chagas do corpo, ou as questões espirituais, as chagas da alma. E nessa interação com as pessoas, ele ia desvelando para nós as leis que governam o cosmos. Ele ia nos apresentando aquele Deus, não mais o Deus guerreiro do Velho Testamento, mas o Paizinho, o Deus de absoluto amor, que nos criou num ato de amor, que orienta a nossa vida e que nos conduz. E que tudo aquilo que nós sofremos não é punição divina, mas o resultado da nossa semeadura no passado, desta vida ou de outras existências. E isso já nos faz nos sentirmos seguros de que existe um processo educativo no qual nós estamos inseridos e de que existe uma razão para cada desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Hoje, nós vamos centralizar as nossas reflexões em torno de 7 eu sou que Jesus falou e que foram registrados no Evangelho de João.
Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. A gente pegar a Bíblia quer dizer reunião de livros. Então, nós temos na Bíblia o Velho Testamento, que são aqueles livros que tratam da história do povo hebreu, e nós temos o Novo Testamento, que trata da vida de Jesus. Também temos no final dos 4 evangelistas o Ato dos Apóstolos, o Apocalipse. O Ato dos Apóstolos é aquilo que aconteceu depois da desencarnação de Jesus. E os evangelhos que foram considerados fidedignos pela Igreja, que foram trazidos para nós, traduzidos por Jerônimo, eles são o Evangelho de Mateus. Todo mundo aqui já ouviu falar do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus ele tem uma característica apropriada. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para o povo judeu. Em todos os momentos, a gente percebe que Mateus está preocupado em informar aos judeus que o Jesus era o Messias aguardado por todos durante tanto tempo. Então, Mateus procura fazer referências ao Velho Testamento, que falava sobre a vinda do Messias, e daquilo que aconteceu com Jesus, que comprovava que era ele o Messias que estava sendo tão aguardado. Mas nós temos também o Evangelho de Marcos, o filho da Maria Marcos, que era uma grande seguidora de Jesus e que dava todo o apoio às pessoas. Ela reunia as pessoas na casa dela, dava comida para as pessoas. Os cristãos se reuniam, o ponto de encontro dos cristãos era a casa da Maria Marcos. Então, Marcos, já um jovenzinho, quando Pedro foi pela última vez, saiu de perto deles, Maria Marcos diz: Marcos, deve ter falado assim, Marquinhos, vai com Pedro, vai lá com Pedro, vai cuidar de Pedro. Pedro já estava idoso. Né? Então, na realidade, Marcos não teve convívio com Jesus como Mateus teve, mas ele fala de forma brilhante, porque o Evangelho de Marcos, na realidade, são as memórias de Pedro. Quando Pedro, o apóstolo, né, que ele conversava e falava para Marcos, então Marcos transcrevia e colocava, porque Pedro não sabia ler nem escrever, era um pescador muito humilde. Mas nós temos um evangelho muito interessante também, que é o evangelho de Lucas. Lucas jamais conheceu Jesus. Lucas era um médico e se afinizou muito com Paulo de Tarso, foi um grande amigo de Paulo. E como Paulo falava demais de Jesus, ele se transformou num cristão. Antigamente, na época de Lucas, quando Lucas conversava com Paulo, né, eles ainda não tinham essa palavra cristãos para designar aqueles que seguiam Jesus. Eram os seguidores do caminho, como eram conhecidos aqueles que seguiam Jesus. E foi a ideia de Lucas, falou com Paulo: Paulo, por que nós não designamos as pessoas que seguem o mestre de cristãos? Porque seguidores do caminho, há tantos caminhos, há bons caminhos, há caminhos que não são tão bons assim. E aí Paulo disse: não, você está certo, Lucas. Mas Paulo, ele tinha um desejo muito grande, que era de recompor o Evangelho, a história de Jesus, a partir das lembranças, principalmente de Maria. E conversava sobre isso com Lucas. E aí Paulo foi preso e não teve oportunidade de ir até a Éfeso, onde morava Maria, de ter aquele contato para pegar as anotações, as lembranças de Maria e de alguns outros companheiros que ainda estavam vivos e que tinham participado, tinham convivido com Jesus, participado daqueles 3 anos de missianato. Como Paulo não pôde fazer, Lucas, o grande amigo de Paulo, disse assim: eu vou fazer o que meu amigo não conseguiu fazer. Então Lucas, que era um grande conhecedor do grego, um homem de letras, um médico, ele vai percorrer os caminhos e chegar até Maria. E pega, por isso que ele começa no evangelho dele, a história sob um ponto de vista que só Maria poderia falar.
Então, depois ele vai com outros companheiros também e vai reconstruir a história do messianato de Jesus. Então, Lucas ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Mas nós temos depois um evangelho muito especial, que é o evangelho que nós vamos usar hoje para os nossos estudos, que é o evangelho de João. João, o discípulo amado, que era um menino na época em que Jesus convidou e que ele começou a seguir o mestre. E note-se que João, ele era tão especial, esse menino, que quando Jesus estava com a cruz sobre os ombros, seguindo, ele foi o único dos discípulos que ficou próximo a Jesus, seguindo até o momento da crucificação. Ele foi o único. João e as mulheres. As mulheres seguiram, né? Ponto pra gente, hein, meninas? Lá estava Maria, a mãe divina, estava Joana de Cusa, estava a mulher hemorroíça, né? Estava Maria Madalena, todos aquele grupo de mulheres que seguia e ajudava Jesus no seu messianato foi caminhando com o mestre. Então, nós estamos chegando agora num momento especial, que é um momento no qual João relata que, durante o messianato, ele falou 7 eu sou, desvelando-se para nós. E nós vamos hoje mergulhar nesse assunto. Vamos lá? Começa o mestre, teve uma certa ocasião, no qual Jesus ele estava próximo a um monte, e muitas pessoas acorreram até ele. Mas era uma quantidade muito grande. No livro falam cerca de 5.000 pessoas. E Jesus ficou preocupado que aquelas pessoas não tinham o que comer. Um dos discípulos pega um menino e diz: olha, Senhor, nós só temos isso aqui. O menino trouxe um lanchinho, que eram alguns peixinhos e alguns pães. Aí Jesus falou para os discípulos: coloque todos sentados. Ele se sentou, abençoou os pães, os peixes e começou a dividir os pães. Começou a dividir, e houve um fenômeno de materialização que a doutrina espírita estuda e que compreende que pode haver. Então, Jesus, que é um espírito de escol, um espírito puro, ele fez aquela multiplicação por amor àquelas pessoas que o haviam seguido para obter as curas, para obter os seus ensinamentos e que estavam ali com fome. E dizem os registros que ainda sobraram 12 cestos. Olha que coisa especial. As pessoas ficaram encantadas. Jesus, depois vai haver alguma feita que eu vou trazer o mapa da Palestina. Jesus ele estava no lado oposto, no lado oeste do lago de Genezaré. Aí ele volta, ele pega no dia seguinte a barca e volta. O povo, quando soube que ele já estava do outro lado, já tinha ido para Cafarnaum, já estava do outro lado do lago, resolveu ir atrás. Então, no dia seguinte, já estava uma pleiade, um grupo imenso perto de Jesus. E Jesus falou: vocês me seguiram por causa dos pães? Olha, é muito importante o pão físico, mas mais importante ainda é o pão espiritual. E eu sou o pão da vida. Então, quando Jesus se coloca como o pão da vida, ele nos esclarece que nós precisamos ingerir, além do alimento físico, um outro alimento, que é o alimento espiritual. De outra feita, ele fala para a mulher samaritana que estava colhendo água no poço de Jacó. Ele disse: essa água você vai beber, os nossos antepassados beberam e continuam a sentir sede. Mas a água que eu trago, ela sacia, e quem a bebe jamais sentirá sede novamente. Essas são metáforas
metáforas a nos dizer que a nossa vida se torna vazia, sem sentido, se nós não colocarmos a questão espiritual junto a nós. Porque nós começamos a sofrer, a gente tem frustrações, a gente tem problemas, dificuldades. Vocês têm ou só eu tenho? Vocês também têm? Nossa, vocês que estão nos acompanhando aí pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, vocês também têm problemas? Todo mundo aqui diz que tem. Quem tem, levanta o dedo. Olha só, todo mundo aqui levantou o dedo. Você tem também? Então, e aí, se nós não tivermos a compreensão de que existe um mundo espiritual, de que nós estamos aqui por um tempo determinado e que haveremos de regressar à pátria espiritual e que o que nós estamos passando não é o acaso que nos fez passar, mas é que nós temos ligações com o nosso pretérito, que Deus nos criou simples e ignorantes a todos, mas todos com os potenciais para irmos aprendendo. Se nós não inserirmos isso na nossa vida, nós vamos nos sentir vazios. Vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já sentiram isso. Às vezes a gente quer muito comprar uma coisa. A gente fica com aquilo na cabeça, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Não sei se vocês já sentiram isso, mas acontece isso comigo de vez em quando. Vocês já sentiram isso também? A gente tem que comprar. Meu Deus, como é que eu consegui sobreviver até hoje sem isso? Eu tenho que comprar. Já sentiu isso, Simone? Pois é normal a gente sentir isso. Aí a gente compra aquilo, que nem a água, né? Você está com sede, você bebe aquela água. Aí depois dá uma espécie assim de vazio. Não dá não, gente? Não é? Aí você fica, comprei agora. Aí a mente já fica projetando uma outra necessidade, porque a mente humana ela vagueia assim. Aí a gente vai procurando outra necessidade e aí vai de necessidade em necessidade. Então Jesus está nos explicando que nós temos que ter cuidado com relação a isso. Então, quando nós temos a ligação com Ele, quando nós oramos, quando nós estudamos os seus ensinamentos, nós ficamos mais calmos, mais lúcidos. E as necessidades humanas, que também são corretas, elas não têm aquele peso na nossa vida. E nós ficamos quase que curados dessa ansiedade que nós temos latente. Então, Jesus é o pão de que vida? Ele é o pão da vida eterna. Quer dizer, os seus ensinamentos, quando nós estudamos, tentamos compreender e colocar em prática, parece que nós temos uma energia nova que começa a vibrar em nós. Nós temos um prazer novo na existência, uma alegria nova. Nós nos tornamos mais otimistas, nós nos tornamos felizes. Porque a felicidade nossa, real, ela não pode estar nas coisas exteriores, porque tudo que é exterior passa. Mas quando nós mergulhamos neste amor que Jesus nos dá, a gente sente uma plenitude, uma calma, um equilíbrio. E vamos cuidando do corpo. A nossa mente começa a ter lucidez para compreender novas coisas. E aí a vida fica muito mais saborosa. Então Jesus é o pão da vida. Esse foi o primeiro eu sou de Jesus. Lá em João também aparece esse segundo eu sou de Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. E a gente fica pensando no seguinte, meu Deus do céu, o que é ser a luz? Já pensaram em tudo escuro, se tudo apagasse agora? Se a gente não tivesse uma luzinha aqui dentro, ia todo mundo ficar num breu. Ia ser ruim para a gente sair, né? Todo mundo tateando, sem enxergar nada. É só nós imaginarmos o que é ficar sem luz, tudo no escuro, para a gente começar a valorizar o que seja a luz. A luz é o que nos permite perceber as coisas. É também uma metáfora essa. É a luz do mundo, ou seja, aquilo que nos vai clarear a mente para nós compreendermos a nossa vida.
para nós compreendermos o sentido de tudo, para nós não nos sentirmos sob o acaso, que qualquer coisa pode acontecer conosco. É horrível nós imaginarmos uma coisa dessas. É horrível você imaginar que, olha, eu estou aqui ao acaso, qualquer coisa pode acontecer comigo. Não, não é assim. Cada um de nós está inserido no processo educativo próprio para a construção da nossa felicidade. Então, os limites econômicos ou os limites físicos, enfim, tudo isso tem uma razão de ser. Não utilizamos bem no passado. Então, há todo um processo de recomeço. E no processo de recomeço existem as limitações. Então, quando Jesus ele se coloca como a luz, ou seja, ele vai clarear e dar sentido à nossa vida. Ele vai dar sentido ao mundo. O nosso mundo, que é um planeta escola. E nós recebemos, quando chegamos aqui para uma nova experiência na carne, um traje infantil, com todas as possibilidades de crescimento, para que nós consigamos interagir nesse mundo, através dos 5 sentidos físicos, mas nós não os temos tão somente. Segundo Allan Kardec, nós somos 3 em 1. Nós temos um corpo físico, mas nós somos espíritos imortais. Por que eu falo imortal e não digo eterno? Porque a palavra eterna quer dizer algo que nunca teve começo e que não vai ter fim. É aquela eternidade. Nós tivemos um começo. O nosso começo veio de Deus. Então, tecnicamente, de acordo com o significado da palavra, é melhor nós aplicarmos a palavra eterno para Deus, que não teve começo e jamais terá fim. Nós não teremos fim, mas nós tivemos um começo, porque nascemos de nosso Pai e nossa Mãe divina. E por termos nascido dele e dela, nós trazemos os registros absolutos. Nós temos a genética divina de forma absoluta. Por isso que Jesus, lembrando que havia no Velho Testamento, nos dizia: vós sois deuses. Já não vos foi dito, vós sois deuses? Falou assim Jesus. Então nós somos deuses com D minúsculo, porque Deus mesmo, só o Pai, Criador. Mas nós conseguiremos chegar a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta apenas Deus. Então, quando nós começamos a ler Jesus, a entender os seus ensinamentos e a colocá-los em prática, é uma nova vida, com segurança, alegria, saúde e paz, que se abre na nossa pequena vida. Então, ele é a nossa luz. Vamos lá? Eu posso continuar? Simbora. Mas ele também falou: eu sou a porta. Ele tinha vindo nesse dia, esse dia tinha sido um dia bem difícil. Ele foi arguído pelos fariseus, pelos saduceus, aquele povo que estava querendo instigá-lo, né, colocá-lo em situação difícil. Ele conseguiu, depois disso, de ser quase que interrogado, ele conseguiu curar um cego de nascença que passou por ele. Ele se abaixou, cuspiu na poeira, no chão, fez uma pequena lama, colocou nos olhos do cego e ele conseguiu ver. Jesus, nesse altíssimo poder de cura, ele era o mestre que vivia junto ao povo. Os profetas anteriores, eles se resguardavam, eles não tinham contato quase com as pessoas, mas o mestre, desde que acordava de manhã até à noite, ele ia ao encontro do povo. Quando ele chegava no templo de Jerusalém, que tinha vários átrios, vários espaços, era imenso,
Ele gostava de ficar exatamente no espaço onde todos podiam entrar. Porque havia espaços onde só os homens poderiam entrar, outros espaços que só os levitas, depois só os sacerdotes. Ele ficava onde as mulheres, as crianças, o povo em geral ficava. E ele ficava ali o dia inteiro, curava, orientava, ele ia em busca das pessoas. E ele era uma porta, mas uma porta inclusiva, ou seja, era uma porta aberta. Para quem quiser entrar, ele inclui, ele deixa entrar. O que é uma porta? Vamos pensar. Ele diz que é uma porta. O que é uma porta? A porta é um local de passagem de um espaço para outro espaço, não é isso? Não é? É um divisor de águas que se abre para você entrar num espaço diferente daquele em que você se encontra. Então Jesus, quando ele nos diz que ele é a porta, em uma outra metáfora, ele está nos abrindo para percebermos que é um mundo novo. Ele está sempre nos convidando a sair daqueles pensamentos pequenos para um mundo totalmente diferente. Os seus ensinamentos parece que abrem comportas na nossa mente, no nosso coração, para a gente perceber o mundo de forma totalmente diferente. Então, ele se coloca como a porta, nos permitindo fazer essa passagem, nos incluindo. E ele fala isso quando ele explora uma ideia linda que ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor e conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou. As ovelhas, ele as compara a nós, ele diz que ele é o nosso pastor, o pastor das ovelhas. E as ovelhas, gente, elas são animaizinhos absolutamente dependentes. Elas são meio míopes, elas não enxergam direito, elas não correm muito, então elas ficam muito abertas para aqueles animais que vão atrás delas para comê-las, os predadores. Então, ele nos compara a esses animaizinhos que precisam do amparo. E ele diz que o bom pastor é capaz de dar a vida, e ele fala isso e acabou fazendo, né? Que dá a vida pelas ovelhas. Olha que amor, olha que cuidado. E ele não deixou de nos amar porque ele está no plano espiritual. Ele não deixou de nos cuidar porque ele está no plano espiritual. Pelo contrário, parece que o jeito que ele preferiu morrer, e ele não devia nada, ele não estava resgatando nada, ativou nele, no Cristo, um potencial dinâmico, uma energia que envolve todo o planeta. A energia do Mestre, o seu psiquismo divino está em toda parte. Ele é o mais acessível, além de Deus, obviamente, a nós. Basta nós desejarmos entrar em contato com Ele, basta nós pedirmos, evocarmos a sua presença de luz, que imediatamente nós recebemos o seu comando de amor. As suas energias divinas nos envolvem todos os níveis do nosso ser. Ele é absolutamente acessível e ele é a porta para esse novo estágio, para um estágio de paz, de calma, de equilíbrio, de saúde, de forças, de otimismo. E sobre esse novo mundo, ele nos veio falar, e ele chamava esse estado de ser novo de reino dos céus. O que é esse reino dos céus? É um estado de tranquilidade, de confiança, de equilíbrio. É o estado de quem começa a olhar as pessoas como irmãos. A gente até pode não ser amigo, pode não ter afinidade, mas eles são irmãos. Quando nós recebemos os companheiros nas reuniões de desobsessão, muitos vêm e dizem: eu não sou seu irmão, você está orando por mim, eu não sou seu irmão. Eu digo: olha, você pode não ser meu amigo, você pode não ter afinidade com os meus pensamentos, mas você é meu irmão, porque nós fomos criados por Deus, essa força criadora que criou o universo, essa inteligência suprema, esse divino amor.
Ele criou você como criou a mim, ele criou tudo que existe. Então você é meu irmão. E eu não vou ser feliz enquanto um irmão meu não estiver bem. É isso, esse é o ponto. E aí eles se chocam. Não, eu não vou ser feliz. Eu posso até não conhecer direito a sua vida. Mas como é que eu posso gozar de uma felicidade absoluta se você, meu irmão, se você não está bem, se você está odiando, se você quer se vingar, se você não confia em Deus? Você não precisa usar das próprias forças para se vingar de alguém que te prejudicou. Organiza a sua vida e vai em frente. Desapega. Porque as pessoas que nos fazem mal, que passam pela nossa vida e nos ferem, elas estão fazendo mal a si próprias. Porque nós só temos aquilo que nós damos nessa matemática divina. Então, quem nos prejudica já se prejudicou. Então, a vida vai cobrar, porque Deus criou mecanismos de justiça, de amor, de misericórdia, mas de justiça. Então, cada um vai receber o que semeou. Você não precisa ficar perdendo tempo com planejamentos de fazer o outro infeliz, porque isso faz com que você fique preso à retaguarda. E há tantas coisas maravilhosas para você no futuro. Vamos lá. Gente, eu falo muito, né? Mas vamos continuar. Então, eu juntei as duas coisas, viu? Foi rápido. Eu juntei a porta com um bom pastor. E já otimizei. Olha aí a ovelhinha. Que comparação linda, né? Que Jesus faz nos comparando às suas ovelhas, né? Pode ir. E o mestre diz também. Agora nós estamos numa parte muito significativa da vida de Jesus. Quando ele coloca que ele é a videira, ele já está assim no final do seu messianato. E ele quis marcar de forma muito significativa os últimos momentos que ele passou na Terra. Então ele marcou, convidou, eles planejaram uma ceia, um momento, né, no qual eles estivessem juntos, Jesus e os seus discípulos mais chegados. Porque o mestre não tinha apenas 12 discípulos, né? Ele tinha vários níveis de discípulos, aqueles que eram mais chegados, aqueles que não podiam ficar sempre com ele, né? E naquele momento eram aqueles que estavam mais próximos. Ali, naquela ceia, ele teve a oportunidade de fazer, por exemplo, a lavagem dos pés. Lavar os pés do outro tem um significado muito grande, ainda mais na Palestina daquela época, né? E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, como é que o Senhor vai lavar os meus pés? Ele diz, olha, se eu não lavo os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse, não, Senhor, então lava pé, cabeça, tudo, mão. Pedro era muito assim. E ele se abaixou para lavar os pés e para dizer, olha, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E não pode haver maior amor do que dar a vida por um amigo. E ali ele ia explicando que se alguém quisesse ser o maior no reino dos céus, que servisse ao outro, que auxiliasse. Eu não sou mestre e não estou lavando os vossos pés. Então cuideis uns dos outros. Este é o mandamento que eu vos deixo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E o que é esse amor, meus irmãos? Que não sejam os cuidados que nós precisamos ter uns com os outros. O desvelo é ligar para um amigo, é estar aqui conosco, mas ajudar também as crianças, é estabelecer na vida uma forma de também estar com os amigos, de procurar os amigos, de dar uma atenção aos amigos.
né? Às vezes a gente vive uma vida tão corrida que não cultiva as coisas tão significativas da existência. E Jesus, ele nos ensinava a cultivar isso. Ele estava com seus amigos, ele adorava visitar os seus amigos, ele ia nas festas, ele amava. O amor é o cuidado, é você se doar um pouco para o outro, não pensando apenas em receber. Aqueles que só têm um raciocínio para receber, eles criam uma defasagem energética. Parece que não brota energia. Quando você está desejoso de fazer alguma coisa para alguém, isso ativa, o amor ativa em nós potencialidades divinas. Nos Estados Unidos, há muitas pesquisas sobre a caridade, sobre o serviço voluntário. Várias pesquisas sobre o assunto, eu sempre gosto de relembrar isso aqui. Numa dessas pesquisas, eles pegavam o sangue do voluntário, né, pegavam o sangue, também é muito estranho, eles colhiam o sangue, faziam o exame, né, viam todas as substâncias bioquímicas ali, e depois de 1 hora de serviço voluntário, o voluntário retornava para fazer um outro exame bioquímico. E aí era extravagante o resultado das substâncias que trabalham a felicidade, as substâncias que trabalham os processos de imunidade no corpo físico e várias substâncias, enfim, que nos trazem saúde. Isso quer dizer que nós temos um programa no nosso corpo, que é um programa do bem. Então, quando nós nos envolvemos em alguma coisa boa, do bem, a saúde brota de nós, energias maravilhosas brotam de dentro de nós. Por isso, é do nosso interesse observar a nossa semana e inserir pelo menos 1 hora de serviço voluntário. É do nosso interesse pegar o telefone e ligar para aquela tia distante e conversar, mas sem esperar que o outro nos entenda. É isso que essa é a pedra de toque. Porque geralmente, quando nós nos doamos, quando nós fazemos alguma coisa, no fundo, nós desejamos que haja um eco no coração daquele para quem nós estamos dando a nossa atenção, o nosso carinho ou alguma coisa. Não é verdade? Mas Jesus, ele nos incita a uma nova ordem de valores, a dizer, tenta sentir o prazer, a felicidade. E nós conseguimos isso porque é só você começar a mudar o seu programa mental. Tenta sentir a felicidade no ato da convivência, no ato de dar, no ato de ajudar. E não coloca a sua felicidade no reconhecimento do outro. Você não pode colocar a sua felicidade nas mãos do outro. Então, você tem que começar a ressituar, a ressignificar a vida, situando a felicidade em ajudar, em fazer o bem, em organizar a própria vida, em definir as atividades de estudo, de trabalho. Isso é a felicidade. Agora, a gente colocar a felicidade, se o outro me entende, se o outro me dá isso, se o marido me faz assim, se a esposa me faz acolá, se a mãe me dá isso, aí, meus irmãos, nós estamos colocando a felicidade fora de nós, nas mãos das pessoas. E não é assim que nós vamos ser felizes. A felicidade real é um estado de espírito que nós vamos cultivando. Ela exige uma maturidade do senso moral. Nós observarmos que nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Os nossos desafios são vencíveis. Ele está ao nosso lado. Quanto mais nós amamos, mais nós sentimos um bem-estar interior, uma saúde interior. Quanto mais nós cuidamos, mais nós sentimos a energia divina estuante em nossa vida. O Cristo disse
já estava lá no Jardim das Oliveiras, aguardando a vinda dos soldados. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ele podia ter se comparado ao cedro, que é uma árvore imensa, forte. Jesus se comparou com a videira. Vocês já viram uma videira? A videira, ela precisa de amparo para que ela consiga deitar os seus galhos. A videira não se põe de pé sozinha. Jesus, ele coloca que nós precisamos uns dos outros, que ele necessita de nós, que nós precisamos estar entrelaçados uns nos outros. E veja que metáfora muito significativa. O fruto da videira, que é a uva, ela só dá a bebida capitosa, o vinho, a bebida maravilhosa, quando ela é triturada, pisada, esmagada, né? Faz assim. Era o que seria feito com ele. Nas horas seguintes. Como a dizer, mas eu dou toda a minha seiva, toda a minha energia, para que haja significado em tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E nesse momento que ele fala da videira, ele diz que aqueles que têm ligação com ele, que são os verdadeiros amigos, são aqueles que colocam em prática, que creem nele e colocam em prática os seus ensinamentos. E aí nós temos esse sublime convite na nossa vida. A nossa reunião é um grande convite. Jesus, ele não é um ser distante. Os seus ensinamentos não estão perdidos há 2000 anos atrás. O que ele nos ensina tem significado no nosso dia a dia. Daí a espiritualidade superior nos convidar a, antes de dormir, colocar o Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as explicações que os benfeitores espirituais dão para aqueles escritos de João, evangelista, de Mateus, de Lucas, de Marcos, que nessas traduções acabam sendo muito distantes naquelas palavras rebuscadas do nosso dia a dia. Então, temos a explicação dos Espíritos. Ao lermos, os Espíritos recomendam que a gente leia, nem que seja um trechinho, colocando ali na mesinha de cabeceira. Então, quando a gente vai dormir, pega, dá uma leitura, pede aos benfeitores espirituais que ajudem, que você tenha uma noite de calma. E aí vai colocando, vai Jesus no seu dia a dia perguntando: se estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Essa é uma questão que nos ajuda a entrar em sintonia com as energias de saúde, de prosperidade, de paz, de equilíbrio do nosso Mestre Jesus. E ele ainda nos coloca algo muito significativo. Ele diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele coloca que nós chegaremos ao Pai através dos seus ensinamentos, através dele. Quer dizer, ele abre, é ele que é o caminho, que vem nos explicar como nos integrarmos a essa consciência cósmica, ao Criador do universo, como compreendermos a verdade, que são as leis eternas criadas por Deus, e nos integrarmos a esse concerto universal. Porque cada um de nós foi criado de forma a ter uma diferença. Não existe ninguém igual, nós somos únicos. Deus deu a cada um de nós uma função nesse concerto divino e somos insubstituíveis. Se olhe no espelho e se ame, porque não tem ninguém igual a você. E você tem o seu lugar sob o sol. Deus ama você e fez você de forma diferenciada. Então, você tem um papel que ninguém poderá ter.
O nosso papel nesse concerto universal, ninguém pode ter, só nós. Olha que coisa maravilhosa. Não tem ninguém que tenha o nosso rosto, que tenha as nossas mãos, que tenha as nossas habilidades. Não, cada um de nós tem o seu potencial divino. Olha que coisa maravilhosa. Agora, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é essa vida que jamais termina. É essa energia, essa forma de ser alegre que o Espiritismo veio resgatar. Gente, nós só podemos viver dando pulinho de alegria. Porque olha só, a gente já sabe que não morre. Olha que coisa! Não é maravilhoso isso? A gente já sabe, meninas, as rugas vão ficar. Quando a gente desencarna, não vai ter uma ruguinha. Minha avó, quando é vista, ela tinha 92 anos. Quando o povo vê, a vovó, ela está enxutérrima, está me deixando ali. Eu disse, vovó, para com isso também, não vai me humilhar. Daqui a pouco eu é que vou parecer sua avó. Para com isso. Então, é a vida que jamais termina. O Espiritismo matou a morte, né? Trazendo para nós esses ensinamentos de Jesus. Então, a gente não morre, né? Os nossos amores que partiram não estão perdidos. Eles estão vivos, e muito vivos. Gente, isso dá uma alegria, não é verdade? Então, a gente não tem mais medo, a gente pode ter aquela energia. Agora, pelo amor de Deus, não é por isso que a gente vai atravessar a rua sem olhar para um lado e para o outro. Não morro, vamos lá. A gente tem que ir na hora exata para o plano espiritual. A gente tem que cuidar do corpo, não é? Nós temos que cuidar dessa maravilha que Deus nos deu, porque é o processo encarnatório que vai individualizando o princípio inteligente, que vai ativando os nossos potenciais todos. Então, essa vida é muito significativa para todos nós. Vamos aproveitá-la, mas vamos fazer nova opção. Porque a mente humana, ela pode nos trazer o inferno, mesmo que nós estejamos numa situação de céu. Então, isso é muito interessante. A mente, se nós não tivermos com ela equilibrada, nós não conseguimos ver nada de bom. Qualquer coisa é ruim. Então, por isso que Jesus ele nos traz um modelo novo para nós darmos uma nova educação à nossa mente. Por isso que ele nos fala dessa vida fantástica, porque nós trazemos na nossa mente modelos incrustados de raciocínios, de lógicas que não são adequados para a felicidade. É aquela história de você ter um copo com água até o meio e você pergunta para uma pessoa pessimista, ela diz que está com pouca água, está com meio copo. E o outro diz, olha, já está, o copo está com água, né? E há possibilidade ainda de beber. Então, cada um tem uma visão da vida. Tem pessoas que são extremamente pessimistas. Tudo vai estar errado. Ó vida, ó dia, ó azar. Não é o hard? Vocês não são da época, né, do hard. Só eu e o Carlos que somos da época do hard, né, Carlos? Você ouviu falar, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Quer dizer, a mente, aquela mente já está programada para ver em tudo uma coisa ruim. Jesus vem nos trazer uma outra programação. Escuta aqui, você é filho de Deus, você não morre, os seus amores não morrem. Você tem que pautar a tua felicidade no mundo interior, porque você vai conviver com pessoas que têm as suas dificuldades e que você não pode exigir que elas tenham a mesma maturidade que você e que vejam as coisas da mesma maneira que você. Então, os ensinamentos dele são para nos fazer felizes, desbloquear a nossa mente e nos trazer a vida verdadeira que nosso Pai Celestial deseja para nós. Eu sou a ressurreição e a vida.
essa passagem é muito significativa. Eu sou a ressurreição e a vida. E essa passagem, vocês lembram de Lázaro? Era um amigo de Jesus. Jesus adorava ir para Betânia, passava dias na casa de Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos e muito amigos de Jesus. Jesus estava pregando longe, no Além Jordão, quando Marta pede para alguém avisá-lo que Lázaro tinha morrido. Jesus não vai imediatamente para Betânia. Ele demora um pouco. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E aí Maria e Marta chegam a Jesus e dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E muito chorosas. E ele diz para elas que eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim jamais morrerá. E como Jesus gostava de fixar os seus ensinamentos com uma realidade, com algo de material, ele pede para que tirem a pedra da onde Lázaro estava. Porque eles costumavam colocar as pessoas dentro de pequenas cavernas. Ele pede que tire. Jesus não entra na caverna. Ele fica na porta e diz, vem Lázaro. E Lázaro sai ainda com aquelas ataduras. Estudando a doutrina dos espíritos, há a explicação de que, em realidade, Lázaro não havia morrido, ele estava num estado cataléptico, porque os benfeitores espirituais explicam que quando há a ruptura do laço que liga o espírito ao corpo, não há como retornar. Então, Lázaro estava nesse estado de catalepsia e ele foi resgatado por Jesus e ele sai. E essa é uma metáfora da vida. Quando nós começamos a integrar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a gente muda. A gente parece que sai da caverna, que nem fez Lázaro, para uma nova experiência, para uma nova visão da existência, uma visão mais alegre, mais otimista, mais feliz, de quem se reconhece herdeiro do universo, filho do dono, que é Deus. Então, é uma outra forma de Jesus nos colocar os seus ensinamentos. Acabou? Acabou, gente. Acabou a palestra. Bem, meus irmãos, nós esperamos que esses 7 eu sou de Jesus sejam muito inspiradores para a nossa vida. E que nós pensemos a todo instante se nós também podemos ser, junto às pessoas que estão comungando da nossa existência, um caminho para o equilíbrio, um caminho para uma renovação. Que nós também sejamos um pão espiritual, de maneira a dar carinho e sustentação espiritual àqueles que nos rodeiam, que nós possamos, enfim, ter Jesus como nosso modelo e guia e tentar ser para as pessoas que estão à nossa volta um pouquinho do que Ele é para a nossa existência. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada. Bom, nos resta agradecer a Yasmin por esses momentos que nós tivemos aqui reunidos. E eu gostaria só de dar um último recado, que no dia 1º de novembro de 2014, é um sábado às 17 horas, nós vamos ter um estudo sobre Kardec. Ele vai ser feito primeiro com um momento musical com Ariovaldo Filho, e em seguida nós vamos ter a palestra da Leila Brandão. Se vocês quiserem, ali na saída tem esse lembrete para ficar com vocês, para aqueles que quiserem vir assistir, vale a pena. Ariovaldo tem um repertório musical muito bonito e muito bom, e a Leila vai falar nas pegadas do codificador. Neste momento em que dedicamos um pouco da nossa existência, um pouco da nossa energia, um pouco da nossa inteligência
e um pouco do nosso amor, para aprender com o Mestre a sensação de gratidão, a vontade de dizer obrigado, porque o Mestre é aquele que dirige, que ensina, é aquele que ergue, é aquele que regenera. E o Cristo, na sua linda missão de amor, tem um caminho trilhado ao coração de cada um de nós. Esse caminho é o caminho do amor, do perdão, do entendimento. E vamos nos livrando do egoísmo, vamos nos livrando da inveja, das imperfeições, para que a nossa caminhada fique cada dia mais leve, mais prazerosa. O Cristo nos espera ao final de nossa jornada, com os braços abertos, o sorriso sereno e a alegria de ter nos acompanhado nessa jornada. Que a nossa semana seja uma semana de oportunidades cristãs, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. E hoje agradecer novamente. Obrigado, Mestre. Obrigado pelo amanhã. Obrigado pela toda a existência que teremos em nossa frente. Graças a Deus. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus.